Oi pessoal, aqui é a Anália. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, não importa o horário que você estiver vendo esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, você ajuda demais a gente a crescer. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que muita gente está errando e muita gente está tendo dificuldade na hora de montar o bolo. Isso causa insegurança, isso causa medo, então vocês precisam aprender como estruturar corretamente o seu bolo para que ele seja estável e você fique tranquila a hora que você entrega seu bolo para o cliente. Gente, então vamos lá. A gente precisa compreender a estrutura de uma massa na hora de montar o bolo, tá bom? A gente tem inúmeras possibilidades. Existem massas mais leves, até massas mais firmes com maior quantidade de umidade que tem que ser aplicada em cada tipo de bolo que você for montar. Bolos mais baixinhos pedem massas mais leves, então você não tem necessidade de usar uma massa amanteigada para fazer um bolo baixinho. Posso usar? É claro que você pode usar, mas não tem necessidade nesse caso, tá bom? Entendam que massas amanteigadas podem ser usadas para montar qualquer tipo de bolo. Massas leves, não, tá bom? Massas leves eu utilizo para até 2 camadinhas de recheio no máximo. Se eu for utilizar o acetato e meu cliente realmente quiser um bolo mais alto com uma massa mais leve, eu sempre utilizo o acetato, amarro uma fita e já explico para o meu cliente antes de mandar. Eu falo, ó, bolos leves são mais difíceis de cortar com altura, mas se você quiser, eu tenho que passar um acetato para que esse bolo fique aí tranquilamente para você cantar o seu parabéns, para você expor na sua mesa, tá bom? Gente, são bolos de geladeira, não são bolos que vão ficar expostos muito tempo. O que o pessoal peca muito é em umedecer demais essas massas, tá bom? E colocar frutas frescas com muita antecedência antes da entrega. Então, para você não errar, quando você for utilizar morangos picadinhos dentro do seu bolo, você precisa primeiro colocar açúcar nesse morango e deixar ele escorrer um pouquinho, tá bom? Ou utilizar uma variedade de morango, eu utilizo morango cristal, que ele não solta tanta água no meu bolo. Tá montando esse bolo um dia antes ou no dia? Não tem como, tá bom? Bolos com morango são bolos de geladeiras, eles não podem ficar expostos na mesa, então eles não servem para bolos temáticos, tá? Então, voltando lá, bolos leves, bolos mais baixos, bolos de geladeira com mousse, brigadeiro, trufas com pó, então tá bom? Não recheie muito, senão você vai pesar seu bolo, tá? Mas você pode usar trufa, uma massa amanteigada com uma trufa bem feita, fica um bolo perfeito, tá? Aí nós vamos para as massas amanteigadas, que são massas mais úmidas, tá bom? Massas à base de gordura, feitas através de um processo cremoso, tá? Gente, se vocês quiserem aprender sobre os processos de produção do bolo, o que é um processo cremoso, o que é um processo para uma massa fofa, comenta aqui embaixo, Anália, quero aprender massa, que eu vou gravar um vídeo ensinando para vocês como produzir e o processo de cada massa para vocês serem confeiteiros profissionais afiados, tá? Então vamos lá, massas amanteigadas me dão estrutura para montar bolos mais altos. Elas não são massas secas, elas são massas com uma maior estrutura, não aquela massa aerada, mas elas são massas muito saborosas. Gente, tudo que vocês verem que vai gordura, gorduras boas são responsáveis por realçar o sabor. Aquelas gorduras hidrogenadas, elas tendem a ficar no céu da boca. Por isso que eu faço todas as minhas massas amanteigadas com manteiga, tá bom? Entendam uma coisa, margarina vai dar mais maciez à minha massa. Ela vai ficar macia por mais tempo, mas eu perco em questão de paladar. Manteiga eu vou perder em questão de textura, mas eu vou ganhar em questão de sabor, tá? Como meu bolo não vai demorar muito para ser consumido, eu opto pela massa amanteigada, tá? Ambas as massas, tanto a massa leve quanto a massa amanteigada, podem ser congeladas, contanto que não vá nenhum tipo de amido, tá bom?
maisena, etc. e tal, você pode estar congelando sua massa por até 3 meses. Aqui no ateliê eu utilizo 1 mês somente de congelamento, porque eu gosto de ter essa margem de segurança, tá? Então vamos lá, Anália, quais massas você utiliza no ateliê? Não utilizo pão de ló, eu não sei trabalhar com pão de ló. Eu sou uma confeiteira que não sabe fazer pão de ló, gente, eu nunca acertei, não gosto. Eu gosto de genoise. O que é uma genoise? É uma massa hiper leve, a grande maioria das genoises não vai fermento e ela tem uma pequena adição de gordura líquida ao final do processo, tá bom? E o que é uma massa amanteigada? Nália, qual massa amanteigada você utiliza? A clássica, manteiga com gemas de açúcar até ficar extremamente fofinha, depois o líquido que pode ser a água ou que pode ser o leite no final do processo intercalando com a farinha, tá bom? E aí, devo lembrar vocês, se vocês utilizarem água, o tempo vocês podem trocar, né? O seu leite por um líquido, mas daí o tempo de forno vai alterar. Então, vocês tomem cuidado quando vocês fizerem essa pequena alteração, tá bom? Gente, vídeo mais curtinho, falei com vocês, conversei sobre massas. Se tiver mais algum tema que vocês queiram saber, deixem nos comentários aqui. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você ainda não conhece o nosso e-book, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem. Um beijo, vejo vocês na próxima.